Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o irmão Lucas, do canal Legados Bíblicos. Sejam bem-vindos. O título do vídeo está falando sobre o homem que perdeu a tenda e o altar temporariamente e suas consequências. Não existe nenhum personagem da Bíblia Sagrada, exceto Jesus Cristo, que não teve seus altos e baixos. E Abraão, patriarca, o pai de multidões, teve seus altos e baixos. A Bíblia diz que Abraão, antes da promessa de Deus confirmar na vida de Abraão, ele teve seus altos e baixos. E vamos meditar nessa parte, nessa trajetória da vida de Abraão, quando ele teve esse momento ruim na vida dele. Abram as vossas Bíblias em Gênesis. Vamos ler aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Queria também falar para vocês que estão assistindo a esse vídeo, que não deixe de marcar, porque eu estou falando para vocês, e quando vocês marcam alguma coisa, vocês lembram e Deus vai falar de novo com vocês, que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Gênesis capítulo 12, versículo 10 diz assim a palavra de Deus: E havia fome naquela terra, por isso desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. A primeira coisa que eu queria falar para vocês que aconteceu com Abraão foi quando ele se desapontou da situação que ele estava passando naquele momento. Deus falou para ele ficar naquela terra, mas não. O que ele fez? Ele pegou e foi para o Egito. Uma certa vez havia fome naquele local, a que Deus conduzia. Devem ter ficado desapontado com isso. Abraão, com esse desapontamento, com essa situação que ele estava passando na terra que Deus mandou ele ficar, ele esqueceu da promessa que Deus fez na vida dele. O que eu quero dizer para vocês que estão assistindo esse vídeo? Não importa a situação que você esteja passando, não se esqueça da promessa que Deus fez para você. Todos nós temos promessa na nossa vida de Deus. Mas Abraão ele esqueceu, porque ele estava passando por uma situação difícil. Entre aspas, né? Deus, ele estava testando Abraão e todos que estavam com ele. O que o irmão Lucas quer dizer para vocês?
que quando Deus estava testando a fé de Abraão, naquela situação que ele estava passando, muitas vezes Deus coloca eu e você em situações difíceis, entre aspas, para testar a nossa fé. Muitas vezes nós estamos passando situações que nós falamos assim, não tem mais jeito. Mas Deus está falando que vai te abençoar. E nós não estamos enxergando isso. A situação está contrária aos nossos olhos. E Abraão passou por isso também. O que ele fez? Ele saiu da terra que Deus colocou ele e todos que eram subordinados por ele. Ele temporariamente esqueceu do que Deus tinha prometido, a promessa de Deus que tinha feito para ele. E o que ele foi fazer? Foi para o Egito. Quem se desaponta com a situação que está passando, esquece da promessa de Deus na sua vida. É difícil, mas temos que ter fé. Temos que ter fé em todas as situações da nossa vida. É difícil, mas temos que ter fé. Se Deus está falando que vai te abençoar, então nós temos que ter fé naquilo que Deus está falando. Porque Deus não é que nem o homem que promete e não cumpre. Não, Deus, ele promete e cumpre. Mas na hora e no momento dele, o tempo de Deus na nossa vida, não no nosso tempo. O nosso tempo não é nada pelo o tempo de Deus na nossa vida. Se Deus está falando para você ficar, fique aonde Deus está falando e tenha fé. Fique na presença de Deus. Muitas vezes Deus coloca nós em situações difíceis, igual colocou Abraão, para saber se nós confiamos no Senhor ou na terra. Uma pergunta que eu faço para vocês que estão vendo esse vídeo agora. Você está confiando em Deus ou na terra, no homem? A situação que nós estamos passando nesse momento com o vírus, com esse vírus que é permissão de Deus. Nada é permitido sem Deus permitir aquilo acontecer na terra. O inimigo não tem poder de fazer alguma coisa se Deus não permitir. Tudo é permissão de Deus. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Se você olha para o Senhor, Ele que dedica as regras na sua vida. Mas se você olha para a terra, ela que vai ditar a regra na sua vida. Se Deus está no controle da sua vida, não importa aonde você esteja, não importa a situação que você está passando, Deus sempre vai te sustentar. Deus sempre vai te sustentar. Agora, se você tiver dependendo
da terra, do homem, você vira escravo do sistema da terra. Abraão, temporariamente, ele esqueceu. Ele esqueceu quem era Deus na vida dele. Abraão, ele tinha fé. Mas até então, ele não tinha obediência certa na presença de Deus. Não adianta você ter fé e você não ter obediência. Você tem que obedecer para a sua fé valer na sua vida. O que Abraão fez? Ele, de vez de ficar na terra que Deus colocou ele, e todos que estavam subordinados por ele, o que ele fez? Ele foi para o Egito. Então ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele desobedeceu. Ele tinha fé. Ele falava de Deus, mas ainda não tinha obediência o suficiente para a promessa de Deus na vida dele se cumprir. Então grave isso que o irmão Lucas está falando nesse vídeo. Se você não tiver obediência, não adianta a sua fé. Não adianta. Não adianta a sua fé. O que você prefere? Ser servo de Deus ou ser escravo do mundo? Começa a analisar isso. Começa a refletir isso na sua vida. Você que está assistindo esse vídeo. O que você prefere? Ser servo de Deus ou escravo do mundo? Sempre que se afastou do desejo de Deus, Abraão perdeu a tenda e o altar. Os desejos de Deus não é os mesmos desejos nossos. Os desejos de Deus é muito maior do que nós desejamos na nossa vida. A nossa mente é muito limitada. Nós esquecemos muito rápido daquilo que Deus prometeu nas nossas vidas. Vou ficar por aqui nessa lição, nesse versículo bíblico que está em Gênesis, capítulo 12, versículo 10, que nós estamos falando sobre o que aconteceu com o patriarca Abraão, o pai da multidão. Essa é a parte 1. Espero que vocês reflitam por essas simples palavras do irmão Lucas. Alguns erros que eu posso falar assim, mas eu não vou cortar, editar nada, vai ser desse jeito mesmo. Tem que ser, nós temos que falar simples da nossa maneira de falar mesmo, mas que está embasado na palavra de Deus. Eu vou ficar por aqui desse vídeo, que já está chegando em 15 minutos. Essa é a parte 1, que fala o homem que perdeu o altar e a tenda, com um desapontamento da situação que estava passando Abraão. Fiquem com Deus. Não se esqueça que você é um milagre. Fiquem com Deus e até mais.